Dedinho de Prosa está começando e nós vamos entrevistar Beranger Araújo, que é doutor em recursos naturais. Antes eu queria, Beranger, que você mesmo se apresentasse, dissesse quem é você, de onde que veio e para onde vai. Ok. Nós vamos tratar de um tema tão interessante, não vai ser um dedinho não, vai ser dois dedinhos. Dois dedinhos, Dois né? dedinhos, Tá prosa. certo. Eu sou do interior da Paraíba, eu sou de Santa Luzia. Terra do forró. Foi a cidade que ensinou a Paraíba a dançar forró, isso é verdade, né? Ensinou bem, porque disse que Cajazeira ensinou a Paraíba a ler, não ensinou bem direito não, viu? Tá meio ruim, né? Tá meio... Mas vamos lá. Tá em recuperação Tá ainda, em recuperação, né? é. Ok. Então, eu sou de Santa Luzia, sou engenheiro agrônomo de formação, tá certo? E sou funcionário da Emater. E com o tempo, eu fui me apropriando de alguns saberes na prática, no dia a dia, e de repente encontrei uma turma de professores na universidade, aí disseram, Beranger, você tem que vir para a academia para homologar uns certos saberes que você já tem, que não é acadêmico. Aí tem que passar por aquilo tudo, aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, terminei meu doutorado, tinha 62 anos, né? Então, eu já sabia o que é que eu queria. Aí, eu sou muito prestador de atenção das coisas, da natureza. Eu vejo, observo, gosto de me, assim, ver a Terra de uma forma distante, ela como um sistema ambiental. Então, eu não vejo a coisa só localmente. Agora, eu gosto de fazer as coisas localmente, pensando globalmente. Certo, aí, essa mas, é a mágica, mas eu a queria lógica. encaixar aqui uma pergunta. Pois não. O seu conhecimento empírico, se em algum momento se conflitou, se chocou com o conhecimento acadêmico que você foi buscar? Eu acredito que não. Talvez Não, tenha né? havido alguma... Quem agregou mais valor a quem? Eu acho que houve até certo momento que, o contrário, eu contribuí muito na academia, né? Contribuí por esse meu conhecimento natural de ser filho de... Conhecimento prático, digamos assim. Filho de agricultor. Eu costumo dizer que, e sobretudo na caatinga, que a caatinga é nosso bioma, que confunde com o semiárido, tá certo? Porque eu costumo dizer que eu sou caatingueiro, eu nasci lá. Sou caatingueiro de pai, de mãe, de parteira, de padrinho, de madrinha. Qual tá é certo? a diferença da caatinga para o brejo, para o curumataú, para o sertão? Ok, nós temos, falando macro, alguns biomas no Brasil. No caso da Paraíba, nós temos três, aliás. Tem os manguezais, tem a Mata Atlântica e Caatinga. E algumas transições no meio com pequenos ecossistemas, tá certo? Agora, a vegetação de Caatinga, a mata de Caatinga, como os índios chamavam Caatinga, plantas brancas, é porque ela tem a capacidade de, quando faltam as chuvas, elas hibernam, secam, deixam de se reproduzir vegetativamente e as folhas caem, enriquece o solo. No outro ano, com poucas chuvas, ela rebenta novamente. Então, ela tem uma capacidade boa de se regenerar. Então, a lógica da caatinga é assim, todo ano cresce e para, cresce e para. Quando, por exemplo, o solo apresenta um teor de umidade inferior à capacidade da planta de succionar a umidade, aí a planta sente, está na hora de dormir. O que não acontece, por exemplo, no bioma da Mata Atlântica, na Amazônia, tá certo? É diferente, é outro tipo de vegetação. Agora, dentro da Caatinga tem algumas regiões de vegetação de serra, de altitude, como na Serra Teixeira, tá certo? Que é uma vegetação mais vamos dizer, robusta, né? Então, o brejo, como você falou, era Mata Atlântica, né? Eu li um artigo de um Zenaide, eu estou esquecido o nome dele. Hélio Zenaide? Não, 1920. Ah, tá. 1920, Um estudioso. Um estudioso, né? Sim. Com todo Pensei respeito. que era um jornalista. Com todo respeito ao jornalista. Mas ele escreveu um livro muito interessante na década de 20 do século passado sobre as aves da Paraíba. As aves? As aves. Aves. Hoje tem um nome bonito, é ornitólogo. Né? Ornitólogo, né? E ele faz referência nesse livro que encontrou em Soledade um remanescente de Mata Atlântica. Quer dizer, 100, não são nem 100 anos, né?
Verdade. Já houve mudança climática para isso. Hoje, Soledade é uma seca que... E eu quero, a propósito de mudança climática, eu quero lhe perguntar o seguinte, por exemplo, eu estou lá em Serraria, no Brejo, a gente acostumou de maio para frente, muito frio, chovia muito. Hoje a gente espera a chuva, no período de chover não chove, quando não é para chover, chove. Por que isso? Olha, eu costumo dizer que é um somatório de fatores, dentre os quais tanta emissão de gases do efeito estufa. Tá certo? Dentre outras coisas, com certeza está faltando um pouco de chuva em Serraria ou em Santa Luzia, mas ela está indo para outro local. A quantidade de chuvas que cai na terra todo ano, ela é igual. Ela sempre cairá. Cairá. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Por quê? Porque é a mesma fonte de energia, um grande reator que nós temos de graça, que é o Sol, jogando energia, evaporando. Se a distância da Terra para o Sol é a mesma, a energia que a Terra recebe é a mesma, evapora a mesma quantidade de água e cai a mesma quantidade de água. Agora, onde essa água vai cair depende da direção dos ventos. Aí esses estão mudando. Os ventos estão mudando, né? Exato. Lembra que a gente tinha o El Niño, sempre aconteceu Me El Niño. lembro, me lembro. Você quase já não fala em El Niño, né? Se colocava toda a culpa e tal, porque o El Niño tem a sua função dentro do sistema Terra. Ele faz um aquecimento que é para haver uma reprodução de determinadas espécies de peixes, né? Que alimenta a cadeia produtiva de outros peixes nobres. Então, a função da natureza é essa, né? Lá. Mas o vento, o que é que acontece? O vento, ele vem, ele esfria e desce. Porque gases frios descem, gases quentes sobem. Então, quando ele chega na superfície da Terra, encontra a Terra aquecida pelo Sol, aquela massa de ar, de gás, sobe, tá certo? E quando encontra um ambiente quente, ela já desvia para ir, tá certo? Aí quando há um aquecimento no local, um lugar que esfriava muito, que não existe mais, por exemplo, a Mata Atlântica sempre foi a Amazônia sempre foi um ambiente de resfriamento de ventos, né? Certo. Agora me diga uma coisa. Os ventos desviaram de lá, foram para outros cantos. Então, veja bem, quando eu chego na cacimba da mata, lá na minha terra, porque eu era menino, puxava assim do cano, tirava a tampa do cano, era um jato d'água. Hoje você tira o pingo. Aí eu digo, rapaz, estão acabando com o planeta. Eu estou equivocado então. Na realidade, você não está equivocado. Não? Mas não era, são os ventos que estão... Não, peraí. Mas aí você está falando de uma água subterrânea. Tá certo? É outra história. É outra história. A gente pode abrir um parênteses depois. Porque as águas da chuva têm os seguintes caminhos, no ciclo hidrológico. Ela evapora, ela é conduzida pelos ventos, ela cai, enquanto está caindo pode haver evaporação, quando bate na terra escoa e infiltra. Só tem esses direcionamentos. Então, antigamente, havia mais condição específica e favorável para a água infiltrar e ficar nos lençóis. Por quê? Porque tinha cobertura vegetal. Aí o homem vai... Aquilo é como uma espécie de vaso sanguíneo, né? A raiz, eu não sei, eu imagino na minha ignorância que por ali a água vai... Ou não? Assim... Eu já vi que não é. Diga não, perfeitamente. Só eu vou enriquecer o seu saber. Certo. Quando existe cobertura vegetal, a chuva cai nas plantas, ela desce pelos caules, infiltra, dificilmente escoa. Se ela infiltra, ela abastece os aquíferos subterrâneos, tá certo? Os lençóis, tá certo? Para você ter ideia, num livro do professor Rocha, ele diz que no seu habitat natural de uma floresta, uma planta, uma árvore com 12 metros de diâmetro, ela é capaz de infiltrar até 17 mil litros numa hora de chuva intensa. Faz infiltrar. Por quê? Porque antigamente, quando você andava em serraria, na mata, você pisava no chão, chega era fofo, de folha seca, no né? No meu sítio ainda é. Ainda é. É aquilo que faz infiltrar. Um quilo daquela massa, daquela serrapilheira, daquelas folhas secas no chão, ela consegue absorver 3 litros de água. Quer dizer, 300%. Então, não existe mais a vegetação.
A água bate, escoa, assoreia a terra. Acabou. Acabou. No próximo bloco a gente vai bater um papo sobre desertificação, saber se isso está vendo ou se não está. O Dedinho de Prosa volta daqui a pouco. Dedinho de Prosa está de volta, estamos conversando com Beranger Araújo sobre natureza. Pelo que você disse ainda há pouco, Beranger, o homem está aos poucos asfixiando o planeta, tirando o seu verde e por consequência a gente tem menos água. Qual é a projeção? Já estamos com o sinal amarelo aceso? Estamos porque é o seguinte, nós fomos acostumados em bonança, fartura de água. O Brasil, o país que tem mais água no mundo. Então. Mas ainda é. Mas continue que eu tenho maneira de atrapalhar. Então, essa fartura de água levou a nós, culturalmente, a gastar água e poluí-la e não tratá-la. Poluição, caso sério, né? Então, a água que tem na terra é a mesma quantidade desde quando a terra foi terra, né? É a mesma, né? É a mesma. Só que o rio Tietê, o cara não nada. Exatamente. Só que a quantidade de água que está sendo poluída pelo homem está crescente. Então, nós temos que repor com água boa. A água que cai, a água que evapora do oceano é H2O, não tem dúvida. Agora, quando cai, em muitos cantos já vem dissolvendo alguns produtos químicos, já cai numa área poluída. Essa água que chove, ela evapora do mar? Sim, e dos corpos d'água dos rios, né? Onde tem espelho de água, né? Mas o cara diz, olha, esse copinho d'água aqui não volta mais não, se você gastar não volta mais. Não volta sim. Volta, né? Volta. Ainda bem. Ela volta, animado, né? Agora, não pode ficar animado. Ela volta, quem sabe até esse copinho d'água que você tomou, não foi aquele que... Eu vou tomar até um tiquinho que ela vai embora. Pode ser aquele que João Batista jogou na cabeça de Jesus Cristo. Pois é, né? Pode ser. Tá certo. Ela não muda. Tá certo? Ela se apresenta em 3 fases, em 3 estágios. Ela é líquida, sólida ou gasosa, né? E essa evaporação é feita quando há incidência do calor. Isso aí é lógico, né? Você quando abre a panela, sobra aquele vapor, água em estado gasoso. E ela vai até se condensar e vai cair no outro canto. E o que é que nos levou a essa situação? A gente observando hoje os reservatórios, a gente vai entrar num colapso já. Eu vi um amigo meu fez uma filmagem em Araçagi, que tem lá uma metragem assim de água em cima, está abaixo da régua. Por que isso? É o desmatamento e mais o que? Não, associado ao desmatamento, também nós estamos numa fase crítica de seca, que já está com uns 6 anos, né? Essa seca, ela é natural ou ela é decorrência de a gente maltratar o planeta? Olha, é isso que eu quero saber. Para nós é natural, mas para o Sudeste não é. Ah, para o Sudeste não é, Não né? é. Lá maltrataram mais do que a gente, né? Lá é uma questão de maltratar a natureza. Foi, exatamente. Lá o desmatamento deu lugar à agricultura. Não tem mais mata, né? Não tem mais mata, tá certo? Existe um tratamento muito mau ao solo. O solo e a planta e a sua cobertura. E eu vi uma matéria na Globo News, o cara mostrando que uma área da Amazônia, da Mata da Amazônia, era responsável por todo esse processo que implica na chuva que cai em São Paulo. Desmataram, prejudicou lá. Não sei se isso... Não, é não, né? É não. Ali pelo sul vem sempre uma frente fria dos Andes. É, né? Vem uma frente fria, é quando encontra também uma frente aquecida do Atlântico Sul. Sim. E geralmente há chuvas. Essas frentes frias, que é direcionado pelos ventos, é que mudaram um pouco, tá certo? Então lá está chovendo pouco e deve estar chovendo muito em algum canto. Mas volta a normalizar. Nós temos que nos adaptar. Aí é onde entra a adaptabilidade, a adaptação, o plano de adaptação que o governo federal está
como signatário do Tratado de Kyoto, está tratando de fazer um programa nacional e subnacional, não é estadual não, tá certo? De adaptação às mudanças que já aconteceram. Isso vai envolver desde transporte, ou a gente muda o sistema de transporte, ou cada vez mais nós teremos muita emissão de gás carbônico para a atmosfera. Teremos muito, porque a quantidade de veículos que nós estamos... Em João Pessoa, a cada criança que nasce por dia são 4 veículos. 4? Dados da prefeitura. Pois é. Por criança que nasce por dia, 4 veículos. Esses dados são interessantes. A cada quanto é que dá? 390 litros de gasolina que é consumido, tá certo? É liberado 1 tonelada métrica. Essa unidade de tonelada métrica é porque é um gás, e foi a comunidade científica que colocou como referência. Uma tonelada métrica de CO2 é emitida para a atmosfera a cada 390 litros de gasolina consumida. Agora, Você que gosta dessas coisas, pode. você sabe quantos litros de combustível a frota de helicópteros Apaches lá no Iraque, porque tinha a frota grande, né? É. O Iraque tinha uma frota de helicóptero Apache para manter aquela paz, tá certo? E cada dia consumia nada mais, nada menos do que 2 milhões de litros de combustível. Me diga uma coisa. Esses anos todos a gente só tirando petróleo. Tira e gasta. Você imagina Nova York quanto é por dia? São Paulo, não quero nem falar em João Pessoa. Sim. Aquilo não fica um buraco, não. Olha, É pergunta de criança, né? Mas tem sentido. na realidade... Ali tem um produto que você está tirando há muito tempo em grande quantidade. Certo. Vamos... Que é o petróleo. Vamos dizer, de onde veio o petróleo? O petróleo é um combustível fóssil. Exatamente. Isto é, foi matéria orgânica que numa grande mudança climática na Terra, há alguns bilhões de anos, cobriu essa vegetação todinha e ele lá fossilizou-se. Então, ele está entre as pedras e as rochas, tá certo? Nas fendas. Sabe uma bucha que a gente... Sei. Está ali dentro. Não sei se um dia os geólogos dizem que não, mas nós temos um consumo muito alto, né? O importante, o pior que a gente está tirando... Tem que acabar. Como é que... Aquilo se reproduz? Não. Pois é. Vai se acabar. Vai se acabar. É finita. Essa fonte de energia é finita. A propósito de fonte de energia, na nossa matriz energética, você tocou no bloco anterior, na Paraíba, nós temos em torno de 40% da nossa matriz energética é de biomassa de lenha. Ah, é? É. 40% da energia produzida na Paraíba... Consumida é da lenha? É. E nunca ninguém se valoriza, mas aí E essa lenha vem de onde? A maior parte da caatinga, por aquela capacidade de recuperação. É, né? É. Só que o estado da Paraíba deu um avanço assim significativo nesses últimos 2 anos. Eu sou da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Você disse que ia tocar nesse assunto, eu estou... Desertificação. Pode entrar no assunto. Exatamente. Então, a Comissão Nacional de Combate à Desertificação, a gente fez uma cooperação técnica com o Parque Tecnológico de Campina Grande e o CEPIS desenvolveu uma metodologia de uso dessa matriz da biomassa nos fornos de cerâmica vermelha. Sobretudo ali no Siridó. O Siridó é um núcleo de desertificação. Siridó ocidental e oriental. É ali Várzea, Santa Luzia, São Amédio, Junco, Tenório, Picuí, aquela região ali. Ali é um núcleo de desertificação, reconhecido pela ONU, tá certo? E essas cerâmicas estão lá, e esse trabalho foi muito bom, que nós estamos agora apresentando, e já tem uma cerâmica funcionando assim. Você já viu antigamente aquelas caíras queimando tijolos? Me lembro. Era uma Ali em boca, Santa Rita tinha. Era uma boca do tamanho comendo lenha 3, 4 dias, né? É. Pois é, naquela época se consumia até 2 metros cúbicos por... chama-se metro estéreo de lenha. A lenha se arruma assim, de metro, né? É.
Então, até 2 metros para queimar um milheiro de telha. Essa metodologia que nós estamos, e já temos aqui na Paraíba, que é o único estado que está com isso, ela está queimando um milheiro de telha com 0,45 metros de lenha. Rapaz, isso é um avanço significativo. Agora, essa lenha, ela tem que necessariamente ser feita, ser obrigatória o DOF, o Documento de Origem Florestal, de uma área que se faz o manejo daquela floresta, daquela caatinga, né? Como é assim? Se a caatinga regenera a cada 18, 20 ou 25 anos, dependendo da região, a minha área de cortar lenha eu divido em 18 ou 20 ou 25 talhões. E só posso cortar um esse ano, esse no outro, esse no outro. Quando chegar no fim, essa aqui está regenerada. Então, isso é sustentabilidade na matriz energética da Paraíba. Nós estamos com isso já, tem cerâmica lá em Santa Luzia, fazendo esse tipo de trabalho, controlando toda aquela energia, tá certo? Eu estou queimando um forno aqui, mas já estou puxando o calor para ir aquecendo o outro, para ir aquecendo, e trabalha assim em sistema de contínuo. Então, é uma eficiência extraordinária que nós estamos aqui na Paraíba. Há um controle rigoroso para você não gastar tudo de uma vez e não repor. Exatamente. Existe um painel que está dizendo a temperatura. Se baixar um pouquinho a temperatura, eu boto um pauzinho de lenha lá. E né? É. E vai indo. Eu estou queimando esse forno a 830 graus, ele tem que passar em 830 graus durante 18 horas, mas esse segundo forno, através de um exaustor, eu já estou puxando o calor para estar aquecendo os outros. Então, é muito interessante. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente vai conversar qual é a posição da Paraíba no cenário da preservação ambiental. Derine Prosa volta já já. Derine Prosa está de volta, estamos conversando com Beranger Araújo. E eu quero lhe perguntar o seguinte, no cenário nacional, como é que a Paraíba se posiciona em termos de preservação ambiental? A gente está se comportando bem, está se comportando mal? Qual é o quadro? Okay. Eu gosto de fazer ciclo olhando o passado, tá certo? O ciclo do algodão que nós tivemos no interior, me lembro. Lembra dele, né? Me lembro. Que... O bicudo acabou, né? É. Você sabe que eu dou graças a Deus? Não, não diga isso não. É mesmo? Sabe por quê? Foi bom o bicudo ter acabado com... Não, do ponto de vista ambiental. Ah, é o que interessa. Vamos lá. Do ponto de vista ambiental, porque hoje as terras que eram tomadas de algodão, hoje tem mata. Ah, interessante esse detalhe, Tá certo? Viu? Eu fico imaginando, por isso que lá na Geórgia, o americano fez uma homenagem ao bicudo, porque lá só se plantava algodão, depois deu o bicudo, aí diversificaram, né, a cultura lá. Ah, tem Aqui na Paraíba, sobretudo... Foi ruim para o produtor de algodão, mas foi bom para nós todos, né? É, mas mesmo assim, hoje não teríamos condições do ponto de vista econômico de se produzir algodão sem ser mecanizado. É. Porque o que se gasta para colher é mais do que quando você vai vender o produto. Então, o agricultor já teria saído, já teria deixado, né? Aí depois veio tanta mudança trabalhistas, etc, e foi afastando o agricultor de produzir mais algodão. Mas eu quero saber aquela história que eu perguntei. Sim. Como é que nós estamos nos comportando bem? Qual é o quadro da Paraíba? Nesse momento... Em termos de preservação ambiental. Nesse momento, nós já temos em torno aqui de 11 unidades de conservação, tá certo? O que é a unidade de conservação? É uma área onde o próprio governo ou a iniciativa privada tem uma mata, uma floresta, ainda relativamente virgem, então é demarcada, tá certo? É indenizada, tá certo? E ali passa a ser a unidade de conservação. E o proprietário perde? O que é não, ele é indenizado. Mas o proprietário tem na lei, a Política Florestal Nacional, que as áreas de encosta e de serra
é preservação permanente, então ele não pode explorar. Já não pode explorar. É obrigado a ser área de preservação permanente. Tá certo? E já é mais fácil. Enquanto não houver esse consenso entre Estado, sociedade e proprietário de terra, a gente tem esse conflito até quando falta água de tudo. Aí nem vai ver como era bom ter sido feita a conservação ou preservação. No estado da Paraíba, então, nós temos uma APA. A APA é uma área de proteção ambiental, onde há o desenvolvimento sustentável. Tem agricultores lá que exploram ainda de forma sustentável. Tem a serra, a APA da Serra das Onças, ali em São Sebastião do Umbuzeiro, né? E onça, porque nós temos onça ainda na Paraíba. Existe ainda onça? Existe o caminho já. Onça, numa noite, anda, sei lá, anda mais do que o onça da Andorinha, lembra? Me lembro. Né? Pois é, então, e segue pela Serra Teixeira. Hoje nós estamos negociando, o governador está indo falar exatamente com o ICMBio para transformar toda a Serra Teixeira até Juru num parque nacional, porque... Parque Nacional? Parque Nacional, porque no estado da Paraíba não tem nem... Aí explica aí, o que é o Parque Nacional, para a gente ter uma noção Ok, do que então o Parque Nacional é importante para nós porque não tem custos para o estado, é da nação. E o estado da Paraíba não tem nenhum parque nacional, digamos, na Caatinga. Os outros estados têm. O governo do estado identifica, marca, georreferencia, indeniza, paga, cerca e ali é preservação a partir dali. Preservação ambiental. É preservação, não entra área de nada. preservação, ninguém mexe. Ninguém mexe. No meu sítio eu tenho uma faixa de mata grande que meu sonho era, sonho de menino, né? Preservar até o resto da vida, encher de passarinho. Um projeto desse, de que forma eu poderia garantir que daqui a 30 anos, quando eu morrer, ou 40, o cabo diz, passa aí a faca e derrube tudo. Você vai fazer o seguinte, Wellington. Você vai fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e vai demarcar aquela área como RPPN. O que é RPPN? Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ninguém mexe Mas mais. aí eu não perco o direito de... Não. Porque eu também... Mas você quer para quê? Não, eu quero a mata para eu contemplar a mata também. Claro. Para eu não ter direito a usufruir da mata, eu não quero. Não, mas você contempla e as gerações futuras vão contemplar também. Né? É uma reserva particular sua. Reserva sua. Do né? patrimônio nacional, do patrimônio natural. É uma reserva particular, RPPN. Eu posso entrar e sair Pode entrar a hora que você quiser. E lá, o cara for cortar lenha, aí você diz, aqui é meu. Aqui é uma reserva para eu chamar de minha. Então é o que eu vou fazer. É o que você vai. É a melhor forma. Você homologa em cartório, né? E no CAR, como reserva particular do patrimônio natural. Outra experiência frustrante que eu tive é o seguinte, eu fui cobrir a Expo 92 no Rio de Janeiro, que foi o maior encontro das nações que o mundo já viu para discutir a saúde do planeta. Aí eu fui. Quando você vai assistir às palestras, as preocupações é muito em grana, biodiversidade, quem vai ficar com os produtos da Amazônia. Quando terminou a Expo 92, o jardim... Eu pensei que preservar a natureza era preservar as plantas, né? Estava todo pisado, não tinha um em pé. Você sabe... Então aquilo não vai resolver nada, né? Você sabe que aquela Expo 92 foi realizada sob um protesto? Foi? Foi. Os países da África, alguns da Ásia, alguns do Oriente, alguns da América Latina, inclusive o Brasil, só aceitaram vir para a Expo 92 se a ONU olhasse para regiões pobres. Como? Criando uma Convenção Mundial de Combate à Desertificação. Aí nasceu o NCCD. Aí eles aceitaram vir, desde que houvesse uma convenção. Aí foi feito. Mas você sofreu? Sofreu, né? Imagina, eu já tive 2 convenções da ONU de combate à desertificação, uma na Alemanha e uma na Namíbia. Agora, o que se discute é como os ricos poderão se aproveitar mais. Né? Infelizmente é assim, tá certo? Infelizmente acontece isso. São Paulo passa por uma crise muito grande. Poluiu muito. E encontrei outro dia numa reunião o secretário executivo de Meio Ambiente, e ele chegou atrasado de uma reunião, um dia de atraso, uma reunião para discussão exatamente dos planos
subnacionais. Subnacionais porque clima não tem divisão política administrativa, né? Eu não posso dizer, não, o clima da Paraíba é um, mas isso aqui de Itambé é um e de Pé de Fogo é outro. Não. Por isso que eles chamaram de subnacionais, né? E o cara chegou atrasado e quando pediu a palavra foi logo, não, porque é urgente, porque São Paulo não tem água, nós temos que fazer alguma coisa, brabo, né? E eu me levantei e disse, por favor, vem pra cá. Eu sou da Paraíba, vem pra cá. O que é que você quer? Quer saber sobre uso eficiente de água? Quer saber sobre barragens subterrâneas, sobre poço, sobre cacimbão? Sobre o que você quer saber? Eu te digo uma coisa, no semiárido nosso Brabo, exceto algumas cidades que estão em mais de cursos d'água permanente, como São Francisco, como lá em Piauí, no Piauí que tem uns, na cidade do semiárido mesmo, nossas casas não têm piscina. Vocês, toda casa tem piscina em São Paulo, né? Aí o cara não pensa direito, Não né? pensa direito. Só quer enriquecer, toma indústria e a água para a indústria. Mas eu queria só fazer uma complementação. Você tem 30 segundos para fazer essa Ok. colocação. Nós estamos em plena ou plena seca urbana. A seca rural já é acostumada. A urbana é Mas o coisa estado nova, da né? Paraíba está numa seca urbana e que, olhe, eu acho que se não forem reabastecidos no começo do próximo ano os aquíferos, nós teremos colapso. Se não houver reabastecimento de alguns dos nossos mananciais, como Curemas, Mãe d'Água, Engenheiravidos, aqui de Buqueirão, nós teremos colapso hídrico. Isso é triste. Agora, não tem culpado. Isso é uma geração. Começou desde quando os portugueses aqui levavam 13 mil árvores para construir uma caravela, né? E foi desmatando. E a pecuária como ação não, como atividade desbravadora exigia que se desmatassem, né? E hoje nós temos realmente, nesses 400 anos de devastação, nós estamos sofrendo as consequências hoje. Teremos seca Beranger, hídrica. infelizmente, nós estamos sob a ditadura do tempo e o tempo acabou. Eu quero apenas lhe agradecer por essa entrevista e outra oportunidade a gente volta a bater um papo antes que o planeta se acabe. Eu acho que não vai acabar, não. Eu tenho um colega que disse, eu tenho pena de morrer e deixar o mundo, mas quando eu morrer o mundo pode se acabar. Eu não penso assim. Eu penso como na Austrália que tem um semiárido, embora o nosso seja o mais habitado, lá eles têm um semiárido que tem um programa para lá, na Austrália, chama-se Programa de Conservação da Nossa Herança Comum. Extraordinário. Extraordinário. Obrigado. Dedinho de Prosa fica por aqui, até a próxima.